Nesta aulinha, nós vamos explicar para você o que é trabalhar com fio duplo no crochê. Porque muitas vezes determinadas receitas pedem para que você trabalhe em fio duplo. E nesta hora a pessoa fica na dúvida, como trabalhar com fio duplo? O que é o fio duplo? Então nós vamos explicar para você agora como trabalhar com ele e as diversas situações em que você pode utilizar o fio duplo. Então a primeira situação que você vai trabalhar com fio duplo pode ser com o fio igual, os dois fios iguais. Ou seja, você vai pegar um novelo, qualquer fio pode ser utilizado. Esse aqui nós temos um novelo 100% algodão. Você vai pegar o fio que vem de dentro do novelo, vai separar. Vai pegar o fio que vem por fora, ó, este fio que fica aqui por fora do novelo, que quando nós trabalhamos normalmente com um fio só, a gente pega o fio de dentro, até para não ficar enrolando, não dificultar a execução do trabalho. Neste caso, para não ter que abrir dois novelos, então você pega o de dentro e o fio de fora. Como você faz para trabalhar com fio duplo? Você pega os dois fios, junta as duas pontas e vai trabalhando em fio duplo, ou seja, com os dois fios ao mesmo tempo. Se nós fôssemos trabalhar com um fio apenas, neste caso nós estamos exemplificando com um fio Anne. Se nós fôssemos trabalhar com um fio apenas, geralmente nós trabalharíamos com uma agulha 1,75, agulha 2 milímetros, depende, para quem tem o ponto muito apertado. Se nós formos trabalhar com dois fios, a agulha ela já tem que ser um pouquinho mais grossa, ou seja, com a numeração um pouquinho maior, porque o fio ele fica mais grosso. Então, nós trabalharíamos ou com a 2,5, ou nós trabalharíamos com a 3, depende da tensão do seu ponto. Então, aqui nós vamos exemplificar para você como trabalhar com fio duplo. Você pega as duas pontas, faz a laçada normalmente e trabalha normalmente como você trabalha com fio apenas. A única diferença é que você está pegando dois fios ao mesmo tempo. Isso se chama trabalhar com fio duplo. Então, comparando aqui com um cordão de correntes que nós fizemos, veja, aqui nós fizemos um cordãozinho de correntes com apenas um fio. Ó. Já aqui com fio duplo, você vê a diferença. O cordão ele já fica bem mais grosso. Então, este é um exemplo. Trabalhar com fio duplo, para quê? Para você deixar, ó, o seu cordão mais grosso, caso você queira, ó, deixar o trabalho maior, por exemplo, ou a receita estiver pedindo um fio com determinada textura e você só tem um fio mais fino. Neste caso, você pode juntar o fio mais fino com outro igual e formar, ó, uma textura mais grossa, atendendo ao que a receita pede. Outra situação também muito utilizada pelas crocheteiras é a seguinte: é você utilizar um fio mais grossinho. Aqui nós temos o fio Anne, para exemplificar, com um fio mais fino. Aqui nós temos o Clea 1000, por exemplo. A gente pode juntar um fio de Anne com um fio de Clea 1000. Caso você ache que o seu trabalho ele vai ficar muito caimento, muito mole, vamos dizer assim, o trabalho, você quer deixar ele um pouquinho mais firme, então você pode acrescentar este fio mais fino de Clea 1000 ao fio de Anne. E você vai deixar o seu trabalho mais firme. Essa é uma outra dica. Não precisa ser exatamente os dois fios iguais. Pode ser um fio mais grossinho e um fio mais fino. Geralmente, neste caso, para bolsas de crochê, por exemplo, você pode fazer este tipo de trabalho com fio duplo. É um exemplo. No caso de substituição de linhas também, vamos supor, a receita pediu que você faça o trabalho com o fio Anne, que tem a textura 295.
mas você não tem o fio Anne, você só tem o fio Clea 1000, por exemplo. Você pode utilizar 2 fios do Clea 1000, que eles vão dar exatamente a textura do fio Anne. Por quê? A textura do Clea 1000, ela é 147,5. A textura do Anne, ela é 295. Se você somar 2 fios de Clea 1000, 147,5 mais 147,5, vai dar 295. Exatamente a textura do fio Anne. Então, quando você não tiver, você pode substituir com 2 fios mais finos, quando você não tiver esse fio mais grossinho, ó. Os dois são 100% algodão, vai dar a mesma textura, os 2 fios de Clea 1000. Então, essa é uma dica para quando você não tiver determinado fio, mas tiver um outro que possa substituir, você pode trabalhar com fio duplo, ó, e resolver este problema. Outra dica também, aqui nós temos o fio Anne, certo? Vamos supor que a receita pediu para você trabalhar com o Duna, mas você não tem o Duna. O Duna textura 590, então você pode trabalhar com 2 fios de Anne, porque os 2 fios de Anne, cada fio ele tem 295 de textura. Então, se você somar 295, 295, vai dar o 590, que é a textura do Duna. Então, quando você não tiver o Duna, você pode fazer com 2 fios de Anne. Isso são exemplos, a gente está dando exemplo aqui com o nome do fio, mas isso serve para qualquer marca, qualquer tipo de fio. Você vai observar a textura que consta no rótulo e vai fazer a conta, se der para substituir. Se, por exemplo, desse um pouquinho menos, a textura do Duna é 590 e a soma dos 2 fios deu 570. Você já pode utilizar, não vai dar tanta diferença assim, você vai poder substituir. Às vezes vai precisar de uma carreira de aumento, mas você pode adaptar, ó, com esse fio. Então, aqui você pode ver, a gente fez o cordão de correntes com 2 fios de Anne, ó, e aqui nós fizemos com um fio de Duna, só para você ver, ó, que a textura e o tamanho, ó, fica exatamente igual. Então, essa é mais uma situação, no caso de substituição de fios, que você pode adaptar para os seus trabalhos. Outra situação super legal é a seguinte: a receita pede para você fazer a peça com fio mesclado, fio colorido, com mais cores. Você não tem o fio mesclado em casa, mas você tem fios de diferentes cores. Então, você pode juntar 2 fios, ó, com a mesma textura, porém com cores diferentes, e você pode trabalhar formando um fio mesclado. Ó, que nós vamos fazer o cordão, só para você ver como vai ficando. Para cachecóis, geralmente, quando são feitos com fios mesclados, você pode juntar 2 fios de cores diferentes e fazer uma mescla. E o legal é que dá para fazer ao seu gosto. Você junta as cores que você quiser e faz a mescla. Mais outro exemplo que nós temos aqui para você. Às vezes você vai fazer um trabalhinho de decoração e você não quer fazer só com fio 100% algodão, de uma cor só. Você queria acrescentar um toque a mais de acabamento, de brilho, como nós fizemos nessa almofadinha. Se você observar, nós fizemos com um fio de uma cor só, como base, e colocamos junto um fiozinho com brilho, ó, metalizado, que foi este fiozinho aqui. Nós utilizamos um fio 100% algodão e colocamos esse fiozinho junto. Aqui nós vamos exemplificar com outra cor, ó, porque nós vamos fazer apenas uma correntinha para você ver. Mas ó, eu quero deixar a minha peça, perdão, com um pouco de brilho. Então, eu pego o meu fio que eu vou trabalhar, 100% algodão, tem fiozinhos metalizados prateados, dourados, e eu posso fazer o trabalho mesclando os 2 fios. Ó, dá um detalhe super legal, principalmente para peças de vestuário, para noite. Ó, aqui nós temos o resultado, ó, com um brilhinho, um leve brilho na composição do nosso trabalho. Você vai ver um exemplo agora, de 2 exemplos na realidade, de 2 peças que nós fizemos com fio duplo. Uma peça é esta regata Réveillon, que nós fizemos com um fio que era
100% polipropileno mais um fiozinho de algodão. Por quê? Porque aquele fio 100% polipropileno, ele dava muito caimento para a peça. Então, para render um pouquinho mais, também é outra situação, onde você pode utilizar o fio duplo, trabalhar com fio duplo. Para render mais, nós utilizamos um fiozinho de algodão junto. Então, você pode ver o resultado. E nesta outra situação, este outro trabalho, que foi essa bolsa de crochê, nós fizemos com um fio duplo, 2 fios da mesma textura, exatamente iguais, mesma cor, para deixar o trabalho mais firme, porque a bolsa ela tem que ficar um pouquinho mais durinha, mais firme. Então, se nós trabalhássemos com o fio apenas, por mais grosso que ele fosse, com a espessura maior, mesmo assim deixaria a bolsa meio mole. Então, a gente, para deixar o trabalho mais firme, nós utilizamos 2 fios. Podem ser utilizados até 3 fios ou 4 fios. Geralmente no crochê a gente vai até 3, 4 é muito difícil você ver 4 fios juntos, trabalhados juntos. Então no fio duplo ele pode ser trabalhado com 2 fios, ou você pode fazer fio triplo, que seria na realidade chamado, o nome certo, seriam 2 fios com uma textura maior, com um fio mais fininho. Então, pode ser utilizado até 3 fios. Nesse caso da bolsa que você está vendo agora, nós utilizamos 2 fios. Então, você viu várias situações onde você pode utilizar o fio duplo, tanto para substituir fios, tanto para deixar o trabalho mais firme, tanto para dar um toque de acabamento. Aí vai do que a receita pedir, vai da sua necessidade, você vai adaptar. Mas isto é uma dica super importante para você adaptar os fios para certos trabalhos. Porque às vezes você não tem determinado fio, mas sabendo que pode utilizar o fio duplo, você pode ajustar, você pode substituir. Lembrando sempre, um fio, você observa a agulha indicada no rótulo. 2 fios, você terá que utilizar uma agulha um pouquinho mais grossa, com a numeração um pouquinho maior. Lembre-se sempre deste detalhe. Então, parabéns! Você aprendeu como utilizar o fio duplo no crochê.